a cidade do Porto ainda está disponível para a reconversão deste tipo de apartamentos, conceder alojamento local. Pode ser também para habitação própria e permanente, como foi, por exemplo, a venda que fizemos agora muito recentemente dos dois apartamentos no primeiro andar deste mesmo edifício, e foram os dois adquiridos, um para arrendamento de longa duração e o outro para habitação própria. Olá a todos, espero que estejam muito bem desse lado. Hoje trazemos uma última angariação, é uma angariação que vos vai permitir ganhar cerca de 30% na reconversão de dois apartamentos que eram bastante antigos aqui no centro da cidade, como as famílias eram grandes. São dois apartamentos, um T4 e um T5, que já têm neste momento projeto aprovado para converter para 5 apartamentos. Provavelmente vão precisar de obras no seu interior. Nós estimamos que seja um investimento na casa dos 200 mil euros em termos de investimento das obras, e provavelmente vão permitir ter esse retorno no prazo inferior a um ano. Ficam mesmo aqui próximos do Bolhão, este último ex-libris aqui da cidade, e aqui ao lado da estação do metro, do shopping Via Catarina, e bem na zona pedonal de Santa Catarina. Vamos lá conhecê-los. Então, depois de entrarmos no prédio, chegamos aqui ao hall de entrada, e no projeto aprovado, julgo que vocês também já podem ver, temos a alteração aqui um bocadinho da fisionomia atual, porque na fração F uma parte da zona comum já foi aproveitada para aumentar a dimensão da sala. Então entramos na fração F, temos um T0 muito generoso, eventualmente fará sentido criar aqui um quarto interior para aumentar aqui a zona de estar, ou potenciar essa zona de estar, mas estamos a falar de um T0 que foi previsto com 64 metros quadrados, em que entramos numa sala muito generosa, com uma boa luz, estamos num último piso e, portanto, isso aumenta sempre a claridade, e temos também o quarto banho social, portanto, um quarto banho completo, para que se possa utilizar e usufruir na plenitude desta habitação. E aqui temos esta varanda, é uma varanda com muita luz, agora são cerca das 11 da manhã e, portanto, conseguem perceber aqui um bocadinho a iluminação que temos e o agradável que é estar aqui. Podemos pôr também aqui uma mesinha para duas pessoas. Estamos na zona mais turística da cidade, ou numa das zonas mais turísticas da cidade, próxima de todos os serviços, e portanto esta é claramente uma mais-valia também deste apartamento. Passamos então agora para aquela que será a futura fração J, um T2 com 108 metros quadrados, portanto, em que ao entrarmos beneficiamos desta luz deste saguão, portanto, como estamos no último piso, este saguão realmente também traz aqui muita luminosidade ao prédio, e portanto à entrada temos um quarto banho social, foi assim que foi pensado, e depois, percorrendo aqui a zona mais de entrada, este hall mais de entrada, temos uma sala e uma cozinha em kitchenette, portanto, para dar aqui também maior amplitude e para depois deixar aqui uma boa dimensão para os dois quartos e uma zona de arrumos nesse corredor de acesso aos quartos. Os quartos beneficiariam de uma casa de banho, que neste caso foi prevista comum, e os dois quartos também depois têm ligação. Esta varanda que fica com orientação, portanto os dois quartos, um é virado a sul e o outro a poente, mas é uma varanda bastante generosa, já com esta orientação solar é excelente. Imaginem, por exemplo, um final de tarde aqui no interior deste quarteirão de Santa Catarina, muito sossegado, aqui a olhar para o Palácio de Bolhão com uma imagem ao fundo, e portanto será seguramente muito interessante ou muito agradável poder estar aqui ao final do dia a beber um copo de vinho e portanto a usufruir aqui do centro da cidade e desta movida que a cidade tanto adquiriu nos últimos 10 anos. Passando então agora para a fração L, portanto que tem em termos de orientação também beneficia desta orientação poente e sul, mas com a varanda e essa possibilidade, portanto neste caso em que a varanda beneficiam, portanto, a sala, mas também trazem sempre alguma luz à cozinha, conforme foi pensado este apartamento, uma cozinha em kitchenette, mas aqui estamos a falar de um T1 com 67 metros quadrados, portanto, em que depois tínhamos um quarto interior que garante a privacidade em termos do quarto e a possibilidade de receber sempre alguém numa divisão própria para o efeito, com uma casa de banho social completa. Portanto, esta fração seria vizinha da fração K. Portanto, num alargamento que se teria que fazer ao apartamento atual, portanto, a este hall de entrada do apartamento atual, funcionaria como a zona de chegada para estes 3 apartamentos e, portanto, esta fração K seria um T0, aqui sim com algumas restrições do ponto de vista da luminosidade, porque beneficia da luz dos atuais 2 quartos,
portanto tem duas janelas e que iriam trazer esta luz, apesar de estas janelas são viradas a sul, e portanto trariam esta luminosidade ao interior deste apartamento, muito funcional e com também uma casa de banho completa. E depois, por último, teríamos a fração G, que aquilo que foi previsto era ser um T0 com 59 metros quadrados, mas será também fácil criar aqui ou um T1 ou um T0 mais 1, portanto com o tal quarto interior, e em que a lógica se mantém dentro do projeto que foi criado e que foi aprovado pela Câmara. Portanto, este T0 permitiria ter aqui esta sala em regime de kitchenette e beneficiar das varandas que tanta luz trazem e que tanta vida trazem depois também a quem vive nestes locais. E aqui as varandas têm a funcionalidade também, se for necessário, para a instalação de máquinas de ar-condicionado ou então nestes apartamentos fazer o aproveitamento do vão do telhado para esse efeito. Também é possível aqui, como se trata do último piso, a instalação de fogões de sala, por exemplo, e a configuração poderá ser esta ou qualquer outra que desejem, portanto pode ser também uma tipologia maior, aproveitando toda a frente do edifício, portanto é relativamente fácil aqui porque grande parte do investimento já está feito. O prédio nos últimos 5 anos tem tido muitas beneficiações, tanto ao nível das fachadas e da cobertura, portanto já foi totalmente substituído. A própria fachada já beneficiou também do capote e, portanto, neste momento já está pronto a ser utilizado com todo o conforto térmico. Terá também, do ponto de vista de canalizações e instalações sanitárias, portanto toda a canalização já foi beneficiada. A parte elétrica e a parte do vídeo porteiro também foi totalmente substituído, permitindo inclusivamente o acesso ao edifício por código. E, portanto, este é seguramente um bom investimento se estiver a pensar em investir ou numa ótica de alojamento local, apesar de toda a turbulência que esse mercado tem neste momento, mas a cidade do Porto ainda está disponível para a reconversão deste tipo de apartamentos, conceder alojamento local. Pode ser também para habitação própria e permanente, como foi, por exemplo, a venda que fizemos agora muito recentemente dos dois apartamentos no primeiro andar deste mesmo edifício, e foram os dois adquiridos, um para arrendamento de longa duração e o outro para habitação própria, pela centralidade que este apartamento tem e para quem gosta de estar no centro da cidade e beneficiar de toda esta oferta cultural, de toda esta mão-vida que o Porto hoje em dia oferece, e é uma das melhores cidades europeias para se ver. Para quem quer estar no centro, seguramente que é uma boa opção. Nós vamos deixar ficar na descrição aqui do vídeo o link para o anúncio do imóvel. Podem lá consultar as áreas e os valores de uma forma mais aprofundada. Se tiver alguma dúvida também, entre em contato connosco e teremos todo o gosto em facilitar aqui uma visita. O meu nome é Luís Baldac. Se esta informação, ou se gostou deste vídeo e se esta informação lhe for pertinente, deixe ficar o seu like. Se conhecer alguém que queira investir no centro da cidade ou viver aqui nesta zona tão privilegiada, partilhe este vídeo e seguramente que lhe vão agradecer. Obrigado, meu nome é Luís Baldac da parte da Invest Team e vemos no próximo.